Começamos essa história vendo uma elfa acordando e dizendo bom dia a alguém chamado Zenos, dizendo que é hora de levantar e então vai para a cozinha preparar o café da manhã. Alguns minutos depois, o tal Zenos finalmente se levanta, retribui o bom dia à elfa, chamando-a de Lily, e senta-se para beber seu chá preto. Nesse momento, Lily compartilha conosco um pensamento, dizendo que um curandeiro é de terceira categoria se apenas cura ferimentos, aqueles de segunda classe se curam e confortam, e os de primeira classe tornam o mundo um lugar melhor. Mencionando que a história desse reino, conhecido como Herzet, está intimamente ligada aos curandeiros, pois eles ajudaram muito a desenvolver essa nação, conquistando uma posição muito importante nessa sociedade, sendo o hospital o local onde os curandeiros se encontram para aprender magia de cura sofisticada e obter sua licença, antes de começarem de fato suas jornadas como curandeiros. No entanto, em um canto do reino, há alguém que não recebeu a educação formal e também não possui licença para praticar a cura, e adivinha quem é, galera? Sim, é o nosso brother Zenos, que inclusive está tratando um paciente e ao finalizar recebe um pagamento modesto por seu serviço. Com a saída do paciente, Lily o lembra que hoje ele tem uma visita domiciliar e o médico informa que só deve retornar à noite, e por conta disso, a elfa se compromete a preparar o jantar enquanto o humano está fora. A cena então muda e vemos a Lily acendendo o fogo e preparando o rango, até que Carmilla sente o cheiro de comida e vem ver o que está sendo preparado, mencionando que a comida da moça sempre a deixa ansiosa. A elfa, toda feliz, apenas responde que está treinando para um dia ser esposa de Zenos, e Carmilla, ao ver toda essa empolgação, diz que vai descansar mais um pouquinho no seu quarto e sai voando para tirar uma soneca. Nesse momento, uma mulher chamada Sofia entra na residência procurando pelo médico. Lily informa que ele saiu para uma visita domiciliar e, como ela não tem escolha, Sofia diz que irá esperar por ele, mencionando que esperava ter aquele rapaz bonito só para si se chegasse mais cedo, mas a sorte nem sempre está do nosso lado. E então uma mulher gato chamada Linga entra por ali procurando pelos Zenos, e eu já penso que a população feminina da cidade toda está na casa do rapaz, mas seguimos. Lily Ovelinga dá o mesmo aviso, dizendo que o doutor não está, e ela então lamenta não poder lamber completamente o Sr. Zenos enquanto recebia uma carícia em sua cauda. Olha as ideias. Sofia então diz que chegou primeiro e sugere que ela volte para casa, e como consequência as duas começam a trocar uns olhares sinistros por ali, até que Lily se junta à competição, e se você pensa que já acabou, calma que tem mais, pois é nesse momento que chega outra mulher, bem ao estilo Fernas Malucas, esbagaçando com a porta. Seu nome é Leo, e Lily mais uma vez informa que o homem está em uma visita domiciliar, informando que as outras pacientes já estão no fundo e que ela só vai entrar se arrumar a porta. E quando todo o grupo se reúne, Leo deduz que vieram pela comida de Lily, mas Sofia responde que provavelmente ela foi a única que veio por conta disso. E falando da elfa, vemos que ela está na lida com o preparo do jantar, incluindo nesse momento o suposto ingrediente secreto na refeição. Feito isso, ela convida as meninas para comer ali quando Zenos retornar, e Leo deixa claro que essa era a sua ideia. Sofia aceita, já que está por ali, e Linga menciona que também vai bater o pratão, e Lily diz estar ansiosa por uma refeição em grupo e depois se retira para guardar a roupa lavada. Sofia confessa que o cheiro da comida está a matando, e Linga não consegue se segurar até o jantar, então ela e Leo vão até a panela para pegar a comida. Ao provar, a mulher grande e a gata mencionam que o sabor daquele rango é incrível, e perdendo totalmente o controle, elas atacam a panela como se não houvesse amanhã. Sofia avisa que Lily não vai gostar nada disso, mas ao cheirar melhor, ela decide que vai experimentar também. Enquanto isso, a coitada da Lily estava de boa fazendo suas tarefas ali na companhia dos animais e da natureza, e essa harmonia lhe trouxe a paz necessária para deitar na grama e respirar por um momento. Ela não faz ideia da frustração que a espera. De volta à cozinha, vemos que a galera forrou a pança sem dó, e como diria o sábio Homer Simpson, nessas horas a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Então Linga inicia os trabalhos culpando as outras duas, e Leo apenas repete a estratégia dela. Sofia questiona se as duas estão sofrendo de amnésia, e a mulher gato concorda que essa é uma boa ideia, ou seja, fingir que não lembra de nada. Leo sugere que prepare mais comida, e Sofia acha que essa é uma boa ideia, mas infelizmente já era tarde demais, pois a Lily chega por ali e educadamente pergunta o que diabos está acontecendo. Nisso as três então sentam à mesa e cada uma tenta se explicar, mas na real elas estão apenas enrolando, e Lily, começando a esgotar seu egoísmo, apenas mete um tapão na mesa e repete sua pergunta. Sofia então entrega os tacos e revela que o cheiro era irresistível e ela decidiu provar um pouco da comida. Linga por sua vez diz que suas mãos se moveram sozinhas, enquanto Leo admite que a comida estava muito boa. Vendo que a elfa está ficando irritada,
irritada. As três rapidamente se reúnem e concluem que a pequena está realmente irritada e parabéns, capitãs óbvias. Elas então continuam falando sobre um monte de coisa que não tem a menor relevância pro plot, até que a própria Sofia se cansa e comenta que as duas estão perdendo o foco da conversa e tal. E quando eu achei que iria desenvolver alguma coisa, elas continuam apenas brigando entre si, trocando mais e mais farpas. Lily então chama a atenção do pessoal de QI negativo à sua frente e deixa claro que Zenos ficará chateado se elas brigarem, e que tudo que ela queria era ter uma refeição com seus amigos. Diante do desabafo comovente, Sofia baixa a cabeça e se desculpa, enquanto Linga faz o mesmo e se compromete a ajudar com outro jantar, assim como Leo. De qualquer forma, a elfa lamenta que não haja mais ingredientes para fazer outra refeição. Ouvindo isso, outra figura intervém para questionar o que acabou de ser dito, pois certamente isso é um grande de um problema. Linga se assusta e se ajoelha diante de Carmilla, a criatura fantasmagórica que estava ansiosa para comer a comida de Lily e que acabou de descobrir que não vai rolar. Por conta disso, ela menciona que talvez fosse uma ótima ideia fazer outro ensopado, mas dessa vez um ensopado recheado com almas para deixá-lo mais saboroso. E diante de tal ameaça, as outras duas culpadas também se ajoelham diante de Carmilla, mas Lily pensa que cabeças não precisam rolar, apenas seria necessário ter mais ingredientes, e as três, sentindo que o corpo delas foi salvo, acharam essa uma ótima ideia e decidiram ir atrás dos ingredientes. Carmilla então pergunta se Lily não deveria estar mais irritada com elas, mas a elfa confessa que está de boa. Carmilla, por sua vez, menciona que elas não teriam a mesma sorte se tivessem encostado seus dedos sujos nas suas bebidas. A elfa então responde que age de forma mais calma porque é madura e gosta quando todos estão juntos, e para ela, o verdadeiro problema é não saber se conseguirá preparar a comida antes que Zenos retorne. A cena então muda e vemos que nosso protagonista está caminhando pela cidade no final da tarde, até que uma garota passa por ele, visivelmente com dor, e um homem com um tom de voz malicioso surge atrás dela. A garota diz que foi ao hospital por causa de uma dor de estômago, mas acabou não sendo atendida por falta de dinheiro. O homem agarra o cabelo dela e deixa claro que ter dor de estômago não é suficiente para uma escrava fazer uma pausa, então a leva violentamente. Conforme a cena desenrola, o sujeito leva a garota para um cemitério e a joga em uma lápide velha e suja, dizendo que ela acredita que ela é perfeita para uma semi-humana imunda como ela. E em meio à treta, uma sombra sai da tumba e entra na mulher, e sem ter percebido, o cara mete uma bicuda na barriga dela e sai, dizendo que ela só será alimentada se mostrar resultados. Quando ele vira as costas, ela se levanta e mete uma unhada na barriga do cidadão, rasgando-a. E ao vislumbrarmos a garota, vemos que ela está emanando uma aura poderosíssima, provavelmente graças à possessão que aconteceu anteriormente. O homem então corre por uma parte da cidade toda detonada enquanto grita por ajuda, até chegar novamente a Zenos. Ele relata que a serva dele enlouqueceu e pede ajuda ao rapaz, mas Zenos apenas critica o egocentrismo dele e nesse momento ela então o alcança. Zenos pergunta o que ele fez e ele respondeu que apenas fez o seu trabalho habitual, algo relacionado à agricultura, e como ele está muito ferido, ele está disposto a pagar se o rapaz puder fazer algo sobre ela. Nisso a garota tenta atacar o carinha mais uma vez e Zenos pergunta o que rolou com ela, que está deixando-a com esse péssimo humor, e ela responde apenas arremessando pedras do nosso protagonista e ele consegue desviar de todas elas. Ao perceber que nosso prota possui muita habilidade, o cidadão tenta ordenar que ele a elimine, mas Zenos se recusa, pois seu trabalho não é matar pessoas. Indignado, o boçal insiste que um aristocrata como ele não poderia morrer por algo tão insignificante e que para ele tudo se resolve apenas comprando uma outra escrava. Ao ouvir isso, Zenos é levado a uma memória traumática, onde ele está diante de muitas pessoas caídas e ao voltar a si, ele esclarece que seu papel é salvar o máximo de pessoas que puder. Nesse momento, a garota joga uma pedra gigante no curandeiro, mas ele envolve o punho com mana e destroça a pedra em pedaços, algo que deixa o nobre assustado e se questionando que tipo de curandeiro é capaz de fazer isso. A mulher se move rapidamente e o curandeiro sabe que sua velocidade é incomum até para sua raça, mas independentemente disso, com o escudo mágico, ele repele um ataque que sofre e arremessa a garota contra uma casa, e a consequência do impacto faz com que uma parede ceda e caia em cima do aristocrata. Após resolver a treta, Zenos vai até a semi-humana e diz que irá levantá-la, pedindo apenas para que ela se acalme um pouco. Nesse momento ela rasteja e reclama de dor, enquanto a aura maligna que a envolve se manifesta novamente, e então Zenos entende que ela está possuída. Após isso, a garota morde um de seus braços e com o outro ele então a cura, se questionando que tipo de agricultura faz com que as pessoas sejam possuídas por espíritos, eliminando o fantasma na sequência. Conforme a cena evolui, o aristocrata, vendo que o curandeiro restaurou a perna quebrada da garota em segundos, emerge dos escombros
ombros e diz que esse médico é incrivelmente poderoso. Ele então implora por ajuda, mas Zenos responde que seu turno acabou por hoje, então pergunta se pode vê-lo amanhã. Mas o nobre explica que amanhã já estará morto e exige ser curado agora. Zenos menciona que ele quer receber um pagamento adicional e o cara tira uma bolsa com várias moedas de ouro, mas isso está longe do que Zenos gostaria de receber. Afinal, ele é um curandeiro clandestino e não tem licença, e dizendo isso, ele pede então para levar a escrava como compensação e o cidadão aceita os termos e com isso Zenos o cura. Na sequência, vemos que a garota acorda e Zenos, ao lado dela, lhe mostra o papel dizendo que a comprou e pergunta qual é o seu nome, e ela responde que se chama Tio. Ele então, sem cerimônias, pede para que ela tire a roupa, pois sua compra foi cara e ele precisa saber se ela está em boas condições. E após hesitar por um instante, a garota faz o que foi ordenado e após a avaliar, Zenos descobre que ela tem um cálculo biliar que causa inflamação. Sem perder tempo, ele a cura completamente e ela não entende como ele foi capaz de fazer isso sem nenhum encantamento ou círculo mágico. Ela então agradece por isso, mas ele gostaria que ela também mostrasse serviço além de apenas agradecer, e Tio então diz que ele pode pedir o que quiser, e com isso ele então entrega um caderno e pede que ela procure algo. Após algum tempo, ela o conduz até uma planta que era o que ele estava procurando e ele agradece por isso. Ela então pergunta se um trabalho tão simples como aquele servia para ele, pensando que haveria muitas outras coisas envolvidas, mas ele diz que o seu trabalho já está concluído. Ela, sem entender nada, tenta explicar que está em dívida com ele, mas Zenos diz que ela já pagou de volta, mencionando que sempre exige um preço justo pelo trabalho que faz e paga um preço justo pelo que espera que os outros façam. Ela tenta dizer que não fez nada, mas ele explica que não é bem assim, pois ela encontrou as folhas que ele não poderia ter encontrado sozinho, o que significa que seu valor era igual ao que ele havia feito para ela, e dessa forma suas dívidas foram liquidadas. Com isso, nosso protagonista então rasgou o contrato de servidão e informou que agora ela era dona da própria vida. Radiante, Tio reconheceu que não sabia exatamente o que iria fazer daqui pra frente, mas que viveria para descobrir e voltaria para contar ao médico quando o fizesse. Ela então pergunta se poderia retornar um dia para vê-lo novamente, e ele confirmou que sim, dizendo que ela sempre poderia contar com ele como médico clandestino, desde que tivesse algum pagamento a oferecer, obviamente. Nisso a cena muda e após um dia caótico, o médico voltou para casa e foi recebido por Lily, que prontamente o informou de que a comida ainda não estava pronta, e no exato momento, as gulosas chegaram por ali com os ingredientes. Junto com elas, Carmila também apareceu e comentou que Zenos parecia ter se divertido tanto que era como se tivesse conhecido uma nova garota. Após provocá-lo, ela desapareceu, enquanto Lily comemorava que poderiam fazer muita comida com tudo aquilo que haviam trazido, e Zenos mal poderia esperar, enquanto Lily se comprometia a fazer um chá preto para todos beberem juntos. Depois disso, temos um flashback da história do nosso prota, onde vemos um homem atirar uma moeda de ouro para ele, mencionando que isso é algo que talvez ele nunca tenha visto em toda a sua vida, pois não é a grana que um pobre normalmente teria contato. O curandeiro pergunta a Aston o que ele está querendo dizer com isso, e o senhor arrogante, acompanhado por um bando de puxa-sacos, revela que eles não precisam mais dele. Zenos argumenta que ele fez muito por eles, e ao ouvirem isso, todos caem na gargalhada, e Aston zomba que ele é tão burro quanto quando ele era criança, dizendo que na real qualquer um teria servido no lugar dele, desde que fosse descartável e pudesse servir convenientemente como um escudo humano. De acordo com o líder, os pobres são basicamente gado e que ele, como um pobre animal, não faz parte do grupo. Zenos tenta argumentar que foi crucial para ajudar a equipe a se tornar forte, mas o guerreiro dispensa bruscamente, não querendo deixar o curandeiro reivindicar qualquer crédito utilizando magia obscura que aprendeu sozinho, pois nesse momento crucial sua equipe deve impressionar a realeza e a aristocracia, e ter um falido entre eles só arruinaria suas chances. Em outras palavras, a moeda de ouro não passa de um sinal de despedida e um pedido de silêncio para que ele nunca mencione que fez parte do grupo Fênix Dourado. Aceitando o dinheiro, Zenos se afasta enquanto escutamos as risadas da galera zombando dele. A cena muda e se estava ruim pro nosso prota, pior estava pra Lily, pois vemos que ela era uma escrava que estava sendo agredida por dois bandidos. Em um determinado momento, a garota consegue se libertar do homem que a segurava e sai correndo, mas ele então atira uma flecha em sua perna, fazendo com que ela desabe. Ainda lutando, ela tenta se defender e acaba mordendo a mão dele, enquanto ele tenta agarrá-la novamente, e como consequência vemos que o Sr. Podridão ali a perfura com sua faca. E enquanto está rolando a treta, Zenos caminha sem rumo, imaginando o que acontecerá com sua vida, até que ele ouve alguém gritando. Ao chegar por lá, ele vê que a bandida repreende seu companheiro por esfaquear sua preciosa mercadoria. Vendo a criança sangrando gravemente no chão, Zenos imediatamente oferece sua moeda de ouro para comprá-la, e como a elfa estava à beira de ir de arraça de qualquer maneira, a
mulher aceita a oferta e vai embora, satisfeita por pelo menos obter lucro. Assim que os agressores se vão, a elfa pergunta fracamente se vai morrer, mas nosso protagonista a cura num piscar de olhos, e a cura foi tão rápida que ela nem sentiu e sequer entendeu o que rolou. Mas de toda forma, só o fato de estar viva e bem faz com que ela chore de alegria. Zenos pergunta seu nome e ela se apresenta como Lily, lamentando que ele teve que gastar seu dinheiro com ela, porém ele a tranquiliza, dizendo a ela para não se sentir culpada. Ele então se apresenta como um curandeiro clandestino sem nenhuma licença oficial, mencionando que aprendeu a fazer isso sozinho. Quando ele pergunta a Lily onde ela mora, ele descobre que ela nem sequer tem uma casa, e o ronco de seu estômago revela que ela também não come há algum tempo, e com isso em mente, o curandeiro decide que sua primeira prioridade deve ser conseguir roupas novas para ela e alguma comida também. Eles então vão para uma taverna para jantar, e Lily bate o prato como se fosse a melhor comida que ela já provou. Encantada, ela pergunta por que ele também não está comendo, mas Zenos diz que não está com fome, porém, a real é que ele infelizmente está liso. Enquanto Lily come, ele reflete sobre o que fará com ela em seguida, pensando que talvez colocá-la em um orfanato na favela seria a coisa sensata a fazer, mas quando ele começa a imaginar a maneira como ela seria tratada por lá, o faz abandonar rapidamente essa ideia. Lily pergunta a Zenos sobre onde ele trabalha e ele diz que acabou de ser expulso de seu grupo, deixando sem ter para onde ir e que irá começar a procurar algo para fazer. Eis então que um homem entra cambaleando na taverna, ferido e implorando desesperadamente por um copo de água. Zenos rapidamente percebe o ferimento de bala e a marca de queimadura no braço do homem, e esse é claramente o resultado de um armamento mágico. O lagarto diz que foi baleado por engano e só quer que essa dor vá embora, e vendo isso, o curandeiro se levanta para oferecer ajuda, mas ao notar a seriedade da lesão, decide adicionar um encantamento para garantir uma recuperação mais segura. Imediatamente ele realiza a cura e o rapaz se recupera instantaneamente, e sem acreditar, o homem ferido pergunta o nome do curandeiro, levando Lily a anunciar orgulhosamente a identidade de seu novo amigo. Embora não esteja familiarizado com esse nome, o grato homem dá a Zenos 4 moedas de ouro como pagamento, deixando a taverna feliz. No entanto, Zenos fica estranhamente quieto, levando Lily a perguntar o que há de errado. Eis então que a ficha do nosso protagonista cai, e assim como você paga em restaurantes pela comida, os curandeiros também devem ser compensados por seus serviços, e ao lembrar da gratidão de Lily quando ele a curou, e percebendo que ninguém nunca o havia agradecido daquela forma antes, ele decide então abrir uma clínica para ajudar aqueles que precisam. Acontece que, como ele é das quebradas, obviamente não poderá obter uma licença, o que significa que terá que abrir uma clínica clandestina e operar ilegalmente, e Lily, contra todas as possibilidades, acha isso legal e se oferece para ajudar no que puder, e Zenos questiona que essa parada pode ser qualquer coisa menos legal. Mas enfim, só se vive uma vez. Ele então questiona se arrastar uma criança para negócios ilegais não torna o buraco ainda mais profundo, mas Lily se aborrece e aponta que ela foi comprada por ele e está feliz em servi-lo, enquanto o nosso brother Zenos só estava tentando ajudar e sequer tinha a intenção de comprar uma escrava para início de conversa. Mas como Lily não tem para onde ir e abandoná-la nas ruas não lhe faria nenhum favor, então Zenos decide apenas deixar rolar e se compromete a cuidar da menina até que possa encontrar um lar permanente para ela. Lily, por sua vez, promete servir seu mestre de todas as formas, mas Zenos pede gentilmente para que ela evite frases comprometedoras. A cena então muda e após saindo da taverna, ambos se dirigem a um bairro em ruínas, onde Zenos manifesta seu desejo de estabelecer sua clínica em meio aos destroços. Lily observa que a área não parece propícia para iniciar o negócio, ao que ele explica que essa parte da cidade está abandonada, e isso é ideal para uma operação discreta, já que abrir uma clínica no centro seria imprudente da parte deles. E buscando uma residência minimamente habitável, Zenos finalmente encontra um lar que, segundo ele, parece ser ótimo, mas que para Lily e até para mim parece uma mansão mais digna de um filme de terror. Mas seguimos. A moça até tenta amortecer, dizendo que reconhece que é bom ter um lugar para ficar, mas sinceramente aquele local parecia uma mansão mal assombrada, e encontrar um espectro por ali não seria nada agradável. Confuso, Zenos pergunta sobre o que ela está falando, levando Lily a esclarecer que espectros estão entre os mortos-vivos mais poderosos. Eles se assemelham a pessoas, mas um simples toque é suficiente para drenar a vida de alguém, transformando em um receptáculo de desespero e sofrimento. Eventualmente, a vítima se torna um fantasma forçado a obedecer todos os seus comandos, e na cena seguinte, nosso humano Zenos, que é poucas ideias, já está abrindo a porta da mansão e entrando, demonstrando claramente sua pouca consideração pela opinião da elfa. Diante da situação, Lily apela pro Pai Nosso de sua
própria espécie, invocando uma luz sagrada e radiante que dissipa a escuridão e ilumina seu caminho. Zenos, demonstrando muita surpresa, descobre que a garota realmente possui habilidades mágicas, e com a iluminação adequada, permitindo que eles examinem o local com atenção, ele se sente grato por finalmente ter encontrado um abrigo. Em seus tempos como aventureiro da Fênix Dourado, ele passava a maioria das noites sozinho e ao relento. Além disso, as vigas ali eram firmes, e com uma limpeza completa, o local poderia ser perfeito para morar. No entanto, Lily avista uma sombra se movendo e discorda ainda mais da avaliação de seu mestre. Ela se esconde atrás dele enquanto ambos veem um espírito flutuando pelas escadas, exigindo que eles lhe entregassem o aroma da vida. Lily exclama que aquilo era definitivamente um problema, mas Zenos permanece calmo como se nada incomum estivesse acontecendo. Segundo ele, já havia previsto que alguém residiria ali porque a casa era boa demais para estar desocupada. De qualquer forma, o espectro ataca o jovem, que responde prontamente com uma magia curativa, repelindo o ataque e desintegrando os braços do fantasma. Assim que a situação se acalma um pouco, Zenos explica calmamente que já havia derrotado cerca de uma centena de seres como ela com sua antiga equipe. Portanto, ele pergunta gentilmente ao fantasma residente se ela se importaria de lhe emprestar uma parte de sua casa, e incapaz de aceitar tal humilhação, o espectro tenta atacar novamente, apenas a perceber que não consegue lidar com aquele intruso, e isso a choca, já que nenhum mortal jamais havia causado problemas a Carmilla, a rainha dos espectros. Determinada, ela convoca seus servos para se livrar dos invasores, e Lily entra em pânico, enquanto Zenos apenas coça a cabeça, lamentando que uma solução pacífica não seja viável. Ele então conjura uma cura superior, obliterando todos os espectros menores como se fossem absolutamente nada, e chocada, Carmilla questiona a identidade daquele humano, e Zenos responde que ele não é ninguém especial, apenas um curandeiro clandestino. Retornando ao assunto principal, ele se desculpa pela invasão, mas enfatiza que realmente o ajudaria a ter um local para dormir e algum espaço para tratar seus pacientes, e sem ter outra opção, a fantasma concede o primeiro andar ao humano, reservando o segundo andar para si, e Lily não consegue decidir se está feliz ou horrorizada com essa situação. Após algum tempo, eles limpam o local, transformando em algo que lembrava uma clínica de verdade. A propósito, Lily pergunta se ela pode sair divulgar a clínica, mas Zenos não quer despertar suspeitas no hospital real, preferindo que os clientes o encontrem naturalmente. Por sorte, alguém realmente aparece no momento em que Zenos termina de falar, e acaba sendo justamente o Homem Lagarto que ele havia curado alguns dias atrás. Para surpresa de todos, Zenos já havia previsto que aquela vítima voltaria. Afinal, alguém que sofre de uma queimadura mágica provavelmente não é uma pessoa comum, e geralmente tem bons motivos para evitar hospitais convencionais. E impressionado com a perspicácia do humano, o lagarto se apresenta como Zonde e pergunta se ele poderia examinar sua irmã mais velha. A mulher avança, revelando uma lesão terrível causada por um ferimento de bala mágica. Ao examinar a ferida, Zenos deduz que deve ter sido causada por uma arma mágica envenenada, e pra mim esse braço tá podre, mas beleza, seguimos. Nosso prota diz que a bala ainda está lá dentro, e ela pergunta se ele descobriu tudo isso com apenas um olhar, e ele reconhece que sim. De qualquer forma, após uma análise mais detalhada, Zenos conclui que o braço dela não tem salvação, sugerindo a amputação antes que o veneno se espalhe ainda mais. Com um suspiro, a mulher pergunta quanto essa brincadeira lhe custará, e calmamente nosso prota afirma que sairá 1 milhão de Wen. Seu irmão protesta imediatamente contra um preço tão elevado, mas ela o manda relaxar porque ela vai cuidar disso. Curiosa, ela pergunta se ele vai manter o preço, sabendo que ela é a Zofia, o Tornado, e ao ouvir isso, Zenos percebe que acaba de conseguir sua primeira cliente importante. Afinal, ele sabe que Zofia é uma das 3 líderes que comandam as favelas, líder do povo lagarto e uma figura heróica entre os membros oprimidos da comunidade, que rouba de comerciantes corruptos para sustentar os pobres. Ela então exige ser convencida do motivo pelo qual ela deveria pagar 1 milhão por uma amputação, e Zenos esclarece que ele não cobraria esse valor a menos que pretendesse regenerar o membro dela por completo, e que isso é exaustivo pra cacete. Além disso, ele não trabalha mais de graça e que não vai tolerar arrogância em sua clínica, seja de uma líder de gangue ou do próprio Papa, e espera apenas ser bem remunerado pelos seus excelentes serviços. Em descrença, Zofia admite nunca ter ouvido falar de um curandeiro capaz de regenerar membros, e igualmente surpreso, Zenos não fazia ideia de que outros curandeiros não podiam fazer isso, e de qualquer forma, com a permissão da paciente, o médico inicia o tratamento invocando um bisturi feito puramente por mana. Zofia se vê novamente espantada por mais um talento oculto daquele homem, algo que Zenos realmente não compreende, afinal, de que outra forma os outros médicos poderiam realizar incisões?
Deixando esses pensamentos de lado, ele aplica um feitiço de cura na área afetada para anestesiar a dor, e em seguida começa a cortar o braço de Zofia. E segundo ele, é nesse ponto que a brincadeira começa a tornar complexa, pois primeiro ele vai lançar um feitiço defensivo para estancar o sangramento, aplicando simultaneamente magia de cura para amplificar a regeneração da área ferida. Então, metodicamente, ele restaura os ossos do braço primeiro, seguindo por nervos, vasos sanguíneos, músculos e finalmente a pele. E uma vez concluído, a Tornado tem um braço completamente novo. Exausto após realizar um procedimento tão impecável, o curandeiro se senta para recuperar o fôlego e todos estão atônitos com o que acabaram de presenciar. Zondi, porém, fica um pouco mais impressionado ao apontar para algo pendurado de cabeça para baixo no teto, perguntando o que é aquela coisa estranha. E o médico explica que é a colega de casa deles, ou seja, um espectro. Carmilla apenas comenta que desejava que a humana tivesse ido de vala e se retira, e Zenos garante que a garota fantasma é realmente amigável e eles não precisam se preocupar. Zofia então começa a rir, comentando que aquele médico é tão brilhante quanto hilário e como gostou muito dele, promete enviar seus subordinados a Zenos para tratamento, garantindo um excelente pagamento em troca. A cena muda e mais tarde Lily prepara um chá para seu mestre e recebe um carinho na cabeça, mas Zenos não entende porque tem 3 xícaras por ali. A elfa está prestes a explicar que a outra residente deles também aprecia um pouco de chá, quando de repente a própria espectro surge do nada, soprando suavemente em sua xícara para evitar queimar a boca. Sinceramente, Zenos acha essa preocupação um tanto quanto peculiar vindo da rainha dos espectros, enquanto Carmilla aproveita a oportunidade para dizer ao humano para se preocupar com sua própria vida. Lily celebra o recente aumento de novos pacientes na clínica desde a visita da Zofia, embora Carmilla ache entediante que ninguém tenha ido de vala ainda. E assim que ela termina de dizer isso, ela distraidamente toma um gole de chá quente, queimando a língua e corre para o andar de cima. A elfa então se pergunta por que os homens lagartos estão constantemente feridos, e Zenos especula que é devido à guerra contínua entre facções das favelas, tendo os homens lagarto, os orcs, e quando ele estava prestes a revelar a terceira raça envolvida, quando de repente ouvimos um estrondo alto do lado de fora da clínica que o interrompe, levando a deduzir que o grupo final acaba de descobrir sua localização. Momentos depois, a porta da clínica se abre e então adentram uma dúzia de lobos humanoides, que podemos inclusive perceber que tem uns com o cérebro cozido de tanta substância ilícita, os quais são liderados por uma mulher que se apresenta como Linga, líder dos lobisomens das favelas. Ela exige saber se está falando com Zenos, o curandeiro clandestino, e Zenos lembra que Linga, conhecida como a Tirana, controla todas as operações ilegais de jogos de azar no submundo, e ele acha estranhamente fascinante observar o tipo de clientela que ele está atraindo. Independentemente disso, o médico informa que o horário da clínica terminou por hoje, a menos que seja uma emergência. Linga responde sem rodeios que a emergência é o próprio Zenos, pois sua gangue está envolvida em uma batalha feroz contra a facção dos lagartos, porém, seus rivais continuam voltando como se seus números nunca diminuíssem. Eventualmente, descobrindo o envolvimento daquele curandeiro clandestino, ela decidiu que ele precisava ser eliminado. Ao declarar isso, Linga levanta um machado e golpeia no chão da clínica, rachando os azulejos, e já na sequência desfere um golpe no pescoço de Zenos, mas seu ataque para abruptamente contra um escudo mágico que o protege, fazendo seu machado se esbagaçar. Percebendo que a situação está se agravando, Zenos aconselha silenciosamente Lily a esperar nos fundos. Linga ordena que seus subordinados ataquem o curandeiro, mas não importa o que eles tentem, nada o fere, nem dentada no calcanhar, e eu rei com isso aí. Frustrada, a líder dos lobisomens ordena que seu bando destrua a clínica, enquanto Zenos tenta falar com eles na boa, mas ninguém ouve. De repente, pistola com a algazarra, Carmilla decide chegar por ali pra gelar a moleira da galera, fazendo com que não passe nem Wi-Fi nos lobisomens. Nisso, Zenos perde a Carmilla pra puxar o freio, afinal, o primeiro andar é de sua responsabilidade. Além disso, esse é um local dedicado a salvar vidas, não a extingui-las. No entanto, ele agradece porque ela se preocupou com ele, e Carmilla fica meio sem jeito e decide apenas se retirar. E bem, somando essas improbabilidades desse anime que estou simplesmente amando, como os lobisomens são criaturas noturnas e possuem o medo aterrador de seres sobrenaturais que espreitam na escuridão, Linga se rende rapidamente ao curandeiro porque ela acha que ele comanda um espectro poderoso. A cena então mudou e no dia seguinte, para fechar a conta e passar a régua, um orc entra na clínica e anuncia que a líder de sua facção, Lady Leo, solicita uma audiência com o curandeiro clandestino. Após a visita do orc, nosso humano Zenos
Zenos dá aquela suspirada profunda, mencionando que já esperava por isso, pois depois de lidar com lagartos e lobisomens, os orcs seriam os próximos. A propósito, ele se lembra que a líder deles é alguém importante que fez uma fortuna minerando pedras de mana, pensando que então apenas um mês depois que ele abriu essa clínica, ele já lidou com todo tipo de líder das facções ali das quebradas. Zenos então pergunta ao orc se sua líder é uma pessoa razoável e ele responde que ela é tão sábia quanto honrada, e eu já não sei se isso é verdade. Refletindo sobre isso, Zenos nota que pelo menos Zofia tem deixado presentes caros na clínica todos os dias, enquanto Linga está construindo um verdadeiro palácio ao lado como compensação pela bagunça que ela causou. Então se a chefe orc for parecida com essas duas, ele pensa que não deverá ter problemas. Zenos pergunta por que ela não veio pessoalmente, e o soldado respondeu que nunca traria a chefe a um lugar onde lobisomens e lagartos estão constantemente entrando e saindo, especialmente porque ela mal consegue se mover. Dada a gravidade da situação, o curandeiro então acaba fazendo uma visita pessoal à paciente, sendo levado ao meio do nada, nas profundezas de uma caverna de mana, para conhecer a tão falada soberana daquela raça. Uma vez por lá, Leo o cumprimenta e ele pergunta como ela soube dele, e ela responde que preferia até não saber, dado o quão famoso seu trabalho se tornou nas favelas após seus serviços recentes. Naturalmente, os lobisomens e lagartos fizeram o possível e até o impossível para esconder essa joia rara, mas Leo decidiu investigar por conta própria e finalmente a encontrou. Zenos se irrita por estar sendo tão conhecido mesmo sendo clandestino, enquanto Leo aponta que, pelo que ouviu, ele pode fazer qualquer tipo de cura se o preço for justo, e ele confirma que trabalhar de graça é um pouco cansativo. De qualquer forma, a orc menciona que não pode se mover de seu lugar no momento e adoraria saber o porquê. Enquanto Zenos vê que está sendo testado na frente de todos, mas não tem escolha a não ser examinar o caso. Ele então dá aquela verificada no corpo da paciente internamente, porque não há ferimentos externos visíveis. Leo menciona que nunca viu um médico fazer isso, e bem, ele por sua vez também não faz ideia de como esses caras curam as pessoas sem investigar seus corpos completamente. A propósito, ele descobre um caroço em sua barriga e sente a mana cercando o objeto. Leo confirma que é uma pedra de mana encantada com explosão e com uma potência altíssima. Zenos pergunta como isso aconteceu e se alguém colocou na comida dela ou algo do tipo, mas ela confessa que confundiu a pedra com um bolinho de arroz e acabou comendo, vai entender. Zenos então dá uma bela de uma suspirada e se dirige à saída, garantindo que ela logo vai expelir essa parada por meios naturais, se é que vocês me entendem. No entanto, Leo explica que não é tão simples porque ela deu aquela mastigadinha básica na pedra e não vai demorar muito para que ela detone. E a orc não quer fazer nenhum movimento brusco, precisamente para evitar de provocar isso. Outro problema é que seus homens não querem sair de perto dela, sempre jurando morrer ao lado dela se ela for de comes e bebes, e dessa forma Zenos pergunta o que ela quer que ele faça, e ela está disposta a doar toda a riqueza a ele, pois se essa pedra detonar, isso vai decretar o fim dos orcs da favela, e a líder prefere deixar sua riqueza com alguém que faria um bom uso dela, porque ela ouviu dizer que o curandeiro até cobra caro pelos seus serviços. No entanto, ele examina as crianças carentes de graça, e isso é algo que ela simpatiza, e dito isso, ela joga uma chave para o humano. Ele pergunta se faz muito tempo que Leo ingeriu a pedra de mana, e quando ela confirma, ele caminha em direção a ela, invoca um bisturi e o crava na barriga da chefe, fazendo os doidão ao redor dela enlouquecerem. No entanto, Zenos simplesmente levanta a mão portando a pedra e deixa todo mundo perplexo. Leo pergunta o que diabos acabou de acontecer, e ele a informa que abriu seu estômago, removeu o objeto e depois a selou completamente. E embora impressionada, Leo avisa o doutor para ter cuidado com esse explosivo, então Zenos envolve a pedra com as duas mãos e aciona uma detonação que pôde ser ouvida e sentida lá fora da caverna. Mas apesar disso, nosso humano Zenos não tinha nenhum único arranhão, afinal, ele deu aquela protegidinha básica em suas mãos com magia defensiva. Claro, segundo ele, doeu pra cacete e tudo ficou de boa por conta dele ter aplicado cura. No final, o homem devolve a chave para a orc e ela não consegue acreditar que esse cara recusou toda a sua fortuna daquela forma. Zenos responde que ele só exige um pagamento equivalente ao serviço prestado e isso parece um pouco demais. Leo nesse momento cai na gargalhada e confessa que gostou do nosso prota desmiolado, tanto que agora o considera o salvador da raça orc e que a partir de agora ele pode contar com eles pro que der e vier, incluindo segurança 24 horas em sua clínica, mas Zenos sinceramente prefere que isso não aconteça. Depois de sobreviver ao risco de virar patê, a orc diz que está com fome e então ela pega 2 bolos de arroz ali e oferece ao doutor, mas ele diz que está de boaça e que vai comer em casa. Falando em casa, alguns dias depois, de volta à sua residência, Zenos
nota que Lily está um pouco desanimada, e ela explica que Zofia, Linga e Leo têm visitado muito ultimamente. E pensando nisso agora, nosso prota concorda, já que Zofia aparece todo dia da lua, Linga aparece todo dia da água e Leo aparece em todo dia do ouro. E nenhuma delas vem ferida, doente ou algo do tipo, então o Dr. Cabeça de Vento não entende por que elas continuam vindo até lá. Lily se pergunta se ele não consegue nem mesmo adivinhar o porquê, então ele supõe que as três devem ter muito tempo livre e eu adoro a inocência de cidadão. Lily estava prestes a dar sua opinião, mas Carmilla interrompe para dizer que é amor, esclarecendo que essas mulheres estão apaixonadas por Zenos. Ele responde que isso é ridículo, já que ele é apenas um curandeiro não licenciado operando fora da lei, mas ela informa que os seus olhos espectrais não mentem, e sempre que ela observa do teto, elas olham para ele como mulheres verdadeiramente apaixonadas, e Lily admite que está preocupada, já que as três são muito bonitas, e Zenos acrescenta que também são bastante problemáticas. Achando engraçado, Carmilla garante que é apenas uma questão de tempo até que a próxima guerra entre facções ocorra por conta de um certo curandeiro, então é bom pra Lily escolher suas armas em breve, e da sua parte, a elfa lembra que ainda é uma criança pra essas coisas e não chega nem perto da beleza das outras, mas a Spectro garante que todas as 4 donzelas apaixonadas são igualmente bonitas, e o nosso prota apenas suspira e pensa que não consegue nem rir dessa bobajarada toda, de tão absurdo que isso soa. Acontece que ele nem precisava mais pensar nisso, porque o pesadelo estava prestes a se tornar realidade, porque algum tempo depois, gente, o que aconteceu? A primeira a aparecer na clínica é Zofia, o Tornado, anunciando que está prestes a declarar guerra contra as gangues rivais e quer saber se Zenos está disposto a se juntar aos seus homens lagarto. E seguindo-a estava Linga, a tirana, e segundo ela, a hora da vingança havia chegado e Zenos deve se juntar aos lupinos para o confronto. E por último, Leo veio dar o seu recado e dessa forma, uma guerra foi estabelecida entre as 3 facções, com Zenos no centro de todo esse furacão, tendo recebido presentes generosos de cada líder para garantir sua participação. Carmilla brinca que muitos morrerão por causa do bisturi do doutor, enquanto Lily continua emburrada nessa treta toda. A cena muda e no dia seguinte, a luta entre os grupos começa ao meio-dia em uma arena abandonada nos arredores. Acompanhadas por seus soldados, as 3 líderes se encontram no centro do ringue. Zofia elogia a coragem das outras duas para aparecerem, sabendo que vão de comes e bebes. Linga acha a piada terrível e promete mostrar aos seus inimigos o quão benevolente ela tem sido durante todo esse tempo. E por último, a Leo ridiculariza a noção de que as oponentes pensam que pode enfrentar os orcs em um combate mortal. No meio disso, Zenos grita das arquibancadas para chamar a atenção de toda a galera ali, dizendo que ele não tá ali para impedir a luta, já que os conflitos entre esses grupos duram anos e anos. E obviamente há muito ressentimento acumulado entre todo mundo. Na real, ele só veio dizer que eles deveriam lutar até ficarem satisfeitos e Lily não poderia estar mais confusa, enquanto as líderes decidem que a vencedora vai levar o doutor como prêmio assim que os inimigos estiverem mortos. E pra mim, Zeno só tá dizendo algo do tipo que vocês vão fazer uma trocação ali de uns 30 minutos de soco e depois sair de boa. Mas enfim, vamos ver onde é que isso vai dar. E sem demora, Zofia saca suas adagas e quase atinge o pescoço de Linga, que escapa no último momento. Leo se lança contra a Lagarta, que também se esquiva com habilidade, lançando a Orc com uma bomba sobre as gangues. Linga não leva isso na brincadeira e atinge seu oponente com um machado de 2 mãos, forçando Zofia a bloquear com dificuldade. Mais uma vez a Orc vem com tudo com um chute voador de cima, criando um buraco no campo de batalha, enquanto a líder Lagarta, depois de desviar do impacto, enfrenta o batalhão Orc e consegue fazer algumas vítimas pelo caminho. Linga então derruba os lagartos à sua frente, enquanto Leo esmaga o crânio de um lobisomem que nada pôde fazer para reagir. E a partir dali, meus amigos, o pau torou com muita intensidade, com um conflito generalizado e continuou intensamente até o final da tarde, e a galera já não tá entendendo por quê, até que em um determinado momento eles começam a se ligar que por mais espancado que alguém seja, ninguém capota o Corsa. Zofia então percebe que inclusive suas feridas estão se regenerando, até que Zenos fala novamente para lembrar a todos que ele não veio para interromper a treta, mas como todo mundo ali é seu paciente, ele continuará curando cada um deles até o final. E percebendo que continuar essa luta é um tempo perdido, Zofia se senta no chão se sentindo tola por não ter percebido a situação antes. Linga nunca ouviu falar de um curandeiro capaz de restaurar tantos de uma vez só, e Leo declara que essa luta nunca vai terminar. Zenos concorda, é claro, mas não apenas por causa da sua intervenção médica, mas por causa do sentimento infinito de vingança que atravessa gerações e gerações de cada uma das raças presentes, e garante que o conflito nunca vai terminar, porque sempre vai haver conta para acertar.
E sendo assim, tudo bem para as facções continuarem a guerra, mas saibam que Zenos vai cobrar por cada regeneração que realizar. Logo as 3 líderes caem na gargalhada e concordam que não vale a pena dar vazão a todo esse ódio dessa forma. Então declaram que a guerra acabou de terminar. Zofia lembra de um orc dizendo que oferecer perdão é ter força, e com isso as 3 cerram os punhos no ar e decidem que só resta uma luta que vale a pena lutar. Zenos se pergunta do que elas estão falando, pra variar, e Lily apenas se limita a mencionar que ele é muito popular. Deixando isso de lado, ela questiona por que ele interveio dessa forma, e Zenos compartilha que certa vez teve um mentor que disse: um curandeiro é de 3ª categoria se apenas cura feridas, de 2ª categoria se cura e conforta, e de 1ª categoria se torna o mundo um lugar melhor. A frase que foi falada lá no início do anime. Interessada, a Elfa quer saber como era esse mentor, e Zenos confessa que ela era estranha, mas uma pessoa impressionante. E por causa da mentora, por mais de 3ª categoria que ele seja, ou que ele ache que ele seja, ele quer tornar a favela um lugar melhor, ou pelo menos esse é o discurso que ele vai adotar, porque se mais ninguém na favela se machucar, meus amigos, ele vai ficar sem trampo. E depois de notar que o cara é um verdadeiro mentiroso, Lily também aponta que gosta dele. Ele responde o mesmo, mas ela fica irritada porque ele não entendeu o tom de sua frase, embora ela não queira explicar exatamente o que ela queria dizer. E seja como for, Zenos, que não é tolo, anuncia que é hora de cobrar pela consulta e vai pra casa. A cena muda e no dia seguinte, o comandante da divisão do reino chama a vice-comandante Krishna depois de ouvir rumores preocupantes sobre o conflito territorial entre os semi-humanos nas favelas ter acabado. Embora seja uma disputa de muitos anos que todos conhecem bem, o reino se preocupa com isso, mas não da maneira como a gente está pensando, meus amigos, pois Herzert prosperou sobre o seu rígido sistema de hierarquia com a realeza no topo. Os cidadãos, por sua vez, descontam suas frustrações nos pobres, que por sua vez descontam uns nos outros, e é isso que mantém o equilíbrio dessa sociedade, cacete. Segundo o comandante, o que o assusta é a possibilidade de que os pobres se unam, pois isso seria uma ameaça à aristocracia, ou seja, à classe dominante. Isso me lembra até um certo país, mas eu não vou dizer o qual. O rei é como um sol para o povo, e é dever da ordem dos cavaleiros defender a capital onde reside seu governante. Christian não entende de onde o comandante está tirando a ideia de que existe um pacificador entre as facções, porque eles sempre se odiaram profundamente e nunca se uniram, e não há um único ser capaz de interpor entre a Tornado, a Tirana e a Poderosa. E sobre isso, o comandante até concorda, mas isso vai totalmente contra os rumores que ele ouviu. Aparentemente, existe um pacificador entre as gangues, que foi capaz de mediar as 3 e pacificar o conflito, arriscando até mesmo uma suposta união entre eles. E seja apenas uma história mal contada ou não, o exército não pode ignorar isso, então a missão de Krishna, a Rosa de Ferro, prendeu o rebelde que ameaçava unir os pobres contra a classe dominante. Rapaz, olha a treta que o nosso prota arrumou por ser gente boa. A cena então muda e enquanto isso, Zenos espirra por estarem falando dele e isso preocupa a Lily. Em meio a muita discussão sobre quem cuidaria de Zenos, nosso prota termina de tratar Zofia e Lily nota que fazia tempo que a mulher lagarto não precisava de tratamento. Zofia brinca sobre quase se inscrever no plano de saúde da casa devido às suas visitas frequentes, e o curandeiro lembra que aquilo não é um clube porque a mulher vem mesmo quando não há problema pra resolver. Na real, a Tornado menciona que teve uma briga ontem com soldados da Ordem porque eles estão de olho na gangue. Zenos lembra que da primeira vez que tratou a lagarta, ela e seu irmão também foram feridos por soldados, e ela confirma que foram pegos quando tentaram entrar sorrateiramente na mansão de um aristocrata para pegar alguns itens emprestados, se é que vocês me entendem. E falando nisso, Zondi lembra que havia uma doida tirando com aquela arma de chama mágica. A pessoa em questão é a vice-comandante conhecida como Rosa de Ferro, que sempre faz o inferno em suas aparições. E Camila dá aquela risadona sincera imaginando a bagunça que aconteceria se ela surgisse por ali e se somasse as outras 3 que já frequentam o lugar. E Zenos, que não poderia estar mais errado, acha que ele está livre dessa preocupação. Afinal, os Cavaleiros Reais não iriam atrás de um curandeiro clandestino trabalhando em um chiqueiro. Mas Carmila garante que não é bem assim, pois seu instinto espectro geralmente é bem preciso e bem, ela não poderia estar mais certa. E ignorando todos os avisos, o doutor convida a Lily pra bater o rango e então as outras 3 entram sem serem convidadas. Zondi quer salada, enquanto Linga quer peixe e Leo quer carne. Por sua vez, Zenos deixa claro que ninguém perguntou a elas, mas a verdade é que ele não tinha mais controle sobre sua própria clínica, que era decididamente dominada pelas criminosas mais perigosas do reino.
Durante a refeição, antes de subir para um cochilo, Carmila lembra a Zenos que ele é o único no reino capaz de manter aquelas 3 na linha, e o jovem se sente como um domador de feras com essa informação, mencionando que ele espera não ter mais visitas problemáticas, algo que Carmila apenas rebate, dizendo que com essas palavras ele acabou de selar seu destino. A cena muda mais uma vez e nas favelas, vemos que as raças que antes eram inimigas mortais começaram a conviver juntos de boaça ali, e Krishna ao ver isso mal consegue acreditar quando vê uma atmosfera tão amigável. Ela até se aproxima de um lagarto aleatório ali e nota que sua raça parece estar se dando bem com os lobisomens e orcs, e o homem responde que eles não são tão ruins depois que você os conhece lentamente e tal, viraram tudo brother. A oficial pergunta o que aconteceu com a guerra entre as raças, enquanto o lagarto apenas responde que não vai dizer mais nada, enfatizando que ele não quer chamar atenção. E nesse momento Krishna perde sua paciência e aponta sua pistola para a barriga do lagarto, mas ele ainda se recusa a dizer, respondendo que todos devem muito àquele homem. E em meio à treta, o lagarto vê Zofia e Zonde passando, então grita o nome dos seus chefes e rapidamente Krishna sai dali na disparada para evitar problema em território inimigo. E ao ver os líderes dos lagartos, ela lembra que os irmãos deveriam estar sem um braço pelo menos, mas eles se regeneraram como se fosse um milagre. E em busca de respostas, enquanto se perdia nos arredores da favela, a vice-comandante chega à clínica de Zenos e pergunta como voltar para a cidade. E nesse momento Lily aparece oferecendo um chazinho e a humana aparentemente reconhece a elfa e então aponta sua arma para Zenos e dispara algo como se fosse uma nuvem roxa no curandeiro, agradecendo pela coincidência. Nesse momento, a oficial pensa que não esperava encontrar outro alvo em um local como aquele, pois estava trabalhando em um caso diferente, enquanto também investigava uma série de sequestros de crianças. Ao notar que a elfa e o humano não eram parentes, Krishna suspeitou e decidiu agir. Lily tentou explicar à mulher que havia sido acolhida por Zenos, mas ela insistiu que o tráfico de pessoas era ilegal, a menos conduzido pelos canais apropriados. Lily então deixou claro que o rapaz a havia salvo, o que fez a vice-comandante perceber que havia cometido um erro, mas independentemente disso, a munição que disparou não era letal, embora o nosso prota ainda ficasse fora de combate por algum tempo, pois ela era perfeccionista em seu trabalho e sua única falha era o temperamento explosivo. Do nada, o próprio Zenos a corrigiu, dizendo que a sua única falha era, na real, seu terrível senso de direção. Surpresa com a situação, a oficial se desculpou por agir precipitadamente, mas queria entender como ele não havia se ferido, e ele explicou que havia usado magia defensiva e ela não compreendeu, pois não deveria ter sido suficiente para deter suas armas mágicas. Com isso, ela se aproximou e verificou que ele não tinha ferimentos, comentando que muitas coisas incomuns estavam rolando ultimamente. Por sua vez, Zenos respondeu que ele ser balhado por alguém que nunca tinha visto na vida se enquadra nessa categoria para ele. Krishna então perguntou se ele era algum tipo renomado de feiticeiro que havia dedicado sua vida às artes defensivas desde cedo e havia dominado esse campo de estudo a ponto de ser conhecido como aquele que trabalhou duro pela magia defensiva. Nossa senhora, como a mulher viaja. E em primeiro lugar, Zenos disse a ela que ela estava errada e em segundo lugar, ele afirmou que ela era péssima com nomes. Ela então mencionou no meio da discussão que ele poderia enganar outras pessoas, mas não ia rolar com ela, afinal, ela é a vice-comandante da Ordem dos Cavaleiros Reais. E ao ouvir o importante título da mulher, Zenos e Lily ficam atônitos, enquanto Krishna exige que ele cooperasse com a investigação. Dada a gravidade da situação, Zenos pendurou uma bandeira no teto para sinalizar que ninguém deveria se aproximar da clínica, e então se sentou com ela para ver o que ela realmente queria. A oficial revelou que estava nas favelas por uma missão secreta para localizar e prender o indivíduo. Zenos achou curioso que a mulher estivesse revelando tudo aquilo, visto que era uma missão secreta, mas ela respondeu que era dever de todo cidadão cooperar com a Ordem dos Cavaleiros, e sendo assim, ele perguntou quem ela estava procurando, e ela sussurrou dizendo que era o mediador, aquele que resolveu as disputas entre as facções das favelas. Zenos então cuspiu o chá no momento em que ouviu isso de nervoso, enquanto Carmila apareceu com aquele olhar que prenunciava problemas. E como defensora da Ordem, Krishna não podia ignorar alguém que detinha tanto poder, mas garantiu que não havia tirado nada de semi-humanos mesmo depois de ameaçá-los, já que essa pessoa parecia ter um bom controle sobre essas raças, a mulher não tinha dúvidas de que ele era um servo do diabo. Zenos argumentou que talvez o sujeito apenas não quisesse destacar e que deixá-lo em paz poderia ser a melhor opção. E então ela perguntou se ele conhecia o mediador, mas Zenos respondeu que era apenas a intuição dele que nunca ouviu. O problema, segundo o oficial, era que permitir que alguém assim agisse por sua própria vontade poderia representar uma ameaça para toda a nação no futuro, e Lily não acreditava que o mediador estivesse pensando em tal escala, pois embora fosse rigoroso com dinheiro, apostava que ele só se importava com o fato de não ver pessoas se machucando. E pelo que a elfa havia dito, Krishna perguntou se ela conhecia a pessoa procurada, mas a pequena respondeu desesperadamente que não. De qualquer forma, Krishna já havia imaginado que seria difícil rastrear
potencial suspeito, indicando que a conversa deles havia chegado ao fim. Zenos então se comprometeu a mostrar o caminho para a cidade, e embora a mulher notasse que aquele sujeito parecia muito ansioso porque ela fosse embora, ela decidiu se levantar para partir. Ao sair, ela questionou porque havia uma cama no meio da sala, e Zenos mentiu dizendo que estava pensando em jogar lá fora, então havia deixado ali. Com isso, a vice-comandante perguntou se poderia usar a cama para dormir, pois precisava encontrar uma base de operações para sua missão e acreditava que aquele local era perfeito, deixando claro que pagaria por sua estadia. Em seguida, Carmila surgiu por trás e comentou silenciosamente que o dono da clínica estava pronto para acolher mais uma mulher perigosa em sua vida. Mais tarde, Krishna foi recebida com mais calma, então Lily lhe serviu uma bebida quente, e incapaz de bebê-la, a dona moça admitiu que sua única falha era a sensibilidade a bebidas de alta temperatura, levando Zenos a contabilizar mais uma falha que essa pessoa alegava ter, e eu confesso que eu até já perdi as contas. Em meio a isso, Lily pareceu descontente e disse ao doutor para lhe dar o colo e fazer o de costume. E após o choque inicial, o rapaz entendeu o que ela queria ali e começou a acariciar a cabeça da elfa. Carmila reapareceu para deixar claro que a pequena estava com ciúmes, e Krishna ficou confuso ao ver que o jovem estava falando com ninguém atrás dele. Afinal de contas, o espectro era invisível. Carmila explicou que Lily estava tentando se exibir para a estranha que havia aparecido, não querendo aceitar a arrogante que havia atirado em Zenos sem motivo com uma arma mágica. Falando em Lily, ela notou que o chá do amigo ainda estava quente e avisou que assopraria para ele. Na sequência, se ofereceu para pentear o cabelo dele, e para comprometer mais um pouquinho a situação, ela se ofereceu para colocar até uma maçã na boca do rapaz. E vendo que Krishna não estava incomodada com isso, a elfa decidiu usar a arma secreta que Carmila havia lhe ensinado. Olha as ideias. Então agarrou o rosto de Zenos e começou a dizer que não o deixaria dormir naquela noite. No entanto, antes que pudesse terminar o que ia dizer, a pobre garota desmaiou no local e foi colocada para descansar na cama. Agora sozinha com Zenos, Krishna recorda que, segundo ele, a elfa foi capturada por traficantes de escravos, então ela quer saber quem são eles. Zenos confessa que não tem ideia, e a oficial observa que há um centro de comércio infantil ilegal nessa área. O homem pergunta se foi por isso que ele foi baleado, e a mulher se desculpa mais uma vez, enfatizando que a sua única falha, mais uma, é o seu temperamento impaciente, mas que apesar disso, ela ainda precisa ser perfeita para a guarda real, como uma heroína do povo, então uma falha é até tolerável. E acreditando que Zenos seja um mago de defesa, ela se pergunta se ele poderia regenerar completamente um braço se dominasse feitiços de cura como domina os de defesa. Zenos estava prestes a responder, mas ela o interrompe, afirmando que apenas um santo ou um curandeiro secreto de alto nível poderia realizar tal feito. Krishna diz isso porque causou esse tipo de dano a Zofia, a Tornado, em uma luta, mas quando a viu na favela com seus capangas, seu braço estava inteiro ali, intacto. Portanto, ela acredita que alguém capaz de tal regeneração certamente teria respeito suficiente para ser ouvido na comunidade. De qualquer forma, a oficial promete começar sua investigação real amanhã e jura que vai prender esse agitador. Zenos pergunta por que a mulher se sente tão ameaçada pelas favelas, então Krishna revela que sua mãe foi morta por alguém que morava por ali. Sua mãe era uma pessoa profundamente gentil, que visitava as favelas diariamente para alimentar os famintos, e quando foi morta, disseram que aconteceu quando seu anel de casamento foi roubado. Embora tenha salvo muitos da fome, em seu momento final, não havia ninguém para salvá-la, e por essa razão, ela decidiu se tornar uma heroína invencível que traria a justiça aos criminosos e impediria que isso acontecesse com mais ninguém. Com isso em mente, ela se tornou a mais jovem vice-comandante da história dos Cavaleiros Reais, e seu histórico na instituição lhe rendeu o apelido de Rosa de Ferro. Muitos usam esse apelido para acusar a mulher de ser dura demais, mas a verdade é diferente, pois seu rosto, segundo ela, é como uma máscara de ferro, pois ela não consegue mais sorrir depois da morte de sua mãe. No dia seguinte, Zenos está atendendo a Zofia, depois que Krishna disse que só voltaria à noite, enquanto Carmila comenta que a história da oficial não é tão incomum, pois quando se vive 300 anos, certamente se vê em muitos casos em que a vida de uma pessoa foi virada de cabeça para baixo por vários motivos. Dito isso, ela pergunta sobre a bandeira, e o dono da clínica acredita que a removerá do teto por enquanto. Então, enquanto ele curava a Tornado, ela ia mencionar que um de seus subordinados e uma oficial dos Cavaleiros Reais, mas assim que ela diz isso, a própria Krishna aparece repentinamente na clínica. Imediatamente, as duas sacam suas armas e assumem posições de combate, e Carmila observa que Zenos parece um marido pego no flagra, enquanto Lily grita que Zofia apenas se perdeu e acabou por ali.
Zofia aproveita a oportunidade para confirmar a versão da elfa, e então Krishna pergunta o que aconteceu com o braço dela, acreditando que foi o mediador que o curou. Esse elemento que reúne criminosos para ameaçar os moradores da comunidade. Zombando dela, Zofia diz à cavaleira que ela também pode encontrar criminosos em todas as classes sociais e que, além disso, já que ela investiga tráfico infantil, ela deveria saber que o chefe do esquema é um aristocrata. Krishna responde que a rede desse comércio ilegal está concentrado na favela, e então a lagarta diz que justamente para evitar que os rastros cheguem ao Calendor, o verdadeiro culpado. A vice-comandante não acredita, pois Calendor é um filântropo apaixonado por educar órfãos, mas a Tornado não esperava que essa humana se importasse com o que ela dizia. E de qualquer forma, é claro que o erro de Krishna é se deixar enganar pelas aparências, e ela revela que o mediador é justamente o oposto disso, não tendo julgado o povo das favelas por quem são e apenas salva aqueles que realmente precisam. Por mais que odeie admitir, Zofia tem certeza de que ele salvaria inclusive a vice-comandante, porque, ao contrário dela, ele não tem esse ridículo senso de justiça que pensa que todo mal vem da favela. Dito isso, Zenos se coloca na frente da arma de Krishna e confessa que Zofia é sua paciente porque ele é o mediador. A mulher duvida, pois o mediador é um mestre em magia de cura, enquanto a especialidade do rapaz é magia de defesa, e é impossível dominar duas escolas diferentes em um nível tão alto. Porém, Zenos explica que não é mestre em porcaria nenhuma, mas que as duas são bastante semelhantes em essência. Krishna ainda não acredita, mas como Zenos demonstrou apoio aos semi-humanos e ao mediador, ela decide ficar em outro lugar, pois não pode manchar sua reputação de heroína perfeita ao lado de pessoas como essa. Nisso ela vai até o tal do Lord Calendor e destaca que tem havido muita atividade de lagartos ladrões nessa área ultimamente, e sua intenção é aumentar a segurança local, então seria bom se ele e seus nobres colegas fossem mais cautelosos, e como parte disso, a oficial deseja realizar uma avaliação de segurança na mansão dele. O aristocrata não vê problema, mas confessa que gostaria de ser notificado com antecedência e tals, enquanto a oficial garante que uma inspeção surpresa seria mais eficaz para verificar o nível usual de segurança. Dessa forma, a vice-comandante obtém a permissão para iniciar sua análise e reflete que Calendor foi apontado pela Tornado como o líder do comércio infantil ilegal, mas ela sente que está perdendo seu tempo por ali. E após realizar a inspeção, ela revela que a segurança do homem é bastante rigorosa, mas se tivesse que apontar uma falha, seria a distribuição. Calendor pergunta o que isso significa, então a mulher evade a pergunta e pede para ir no banheiro antes de ir embora. No caminho de lá, ela pondera que Calendor está em um local no escalão médio-alto da aristocracia, mas é estranho o tamanho de sua guarda. Além disso, há uma distribuição estranha de soldados ao redor da sua mansão, pois há muito mais guardas na parte de trás do que na parte da frente. E pensando nisso, Krishna dá uma olhada na parte de trás da residência e encontra um reduto com uma escada que leva a um subsolo. Então ela desce por aquele lugar escuro até encontrar o que, minha gente? Sim, crianças acorrentadas. Ela garante a elas que ela é a heroína que as salvará até ser atingida por um tiro nas costas. E nessa reviravolta toda, Calendor aparece com a pistola mágica e comenta que as armas dos cavaleiros reais são muito poderosas e perfeitas para intimidar crianças. Com isso, ele atira em Krishna novamente, ensinando ao oficial que seu trabalho é ficar quieta e manter os pobres na linha. Nesse momento, a Rosa de Ferro pede perdão às crianças, pois parece que não vai rolar tirar elas dali. Em seus momentos finais, ela pensa em sua mãe e em como falhou em ser a heroína que havia prometido. No entanto, Zofia chega ao lado de Zenos e o doutor brinca que essa consulta domiciliar vai custar caro. O Lorde questiona quem são essas pessoas, mas Zenos garante que é apenas um curandeiro qualquer, enquanto Zofia explica que apenas mostrou o caminho para esse sujeito. E sabendo que ninguém reclamaria se ele matasse uma mulher lagarto das favelas, Calendor ordena que a Tornado se deite, mas quando Zenos solta um suspiro, ele atira nele e cai na gargalhada. No entanto, a magia defensiva do curandeiro o protege do impacto, permitindo que ele se aproxime gradualmente, fazendo o cidadão gelar a espinha. Eis que quando a pistola fica sem munição, o nobre saca a outra, mas acaba tropeçando e caindo no chão. Zenos pega a pistola que foi jogada perto dele e aponta para o Lorde, que questiona como um ser inferior ousa fazer isso com um nobre, e Zenos responde que se ele vai atirar nas pessoas, ele deve estar preparado para no mínimo levar um tiro também. Vendo que aquele sujeito está falando sério, Calendor oferece o que for preciso para ser poupado e Zenos admite que não tem raiva dele, pois acabou de conhecê-lo, mas ele estava realmente irritado por ele ter atirado nele.
Kalendor implora por perdão, como se seu status nobre tornasse seu pedido de desculpas mais valioso que o normal, o que só deixa o curandeiro mais impaciente, deixando claro que a outra pessoa a quem o homem realmente deveria se desculpar. E como o Kalendor não entende, Zenos atira no nobre por ter sequestrado seus futuros clientes. A bala cria um efeito repulsivo apenas jogando o alvo e rasgando suas roupas ali de uma maneira meio humilhante, e o limitador que o atirador ativou garante que o tiro não seja letal, afinal Zenos acredita que não é seu dever julgar esse criminoso. Enquanto isso, Christian tem certeza de que vai de vala e pede ao prota que relate tudo o que aconteceu à Ordem dos Cavaleiros Reais. E tendo dito isso, Zenos confessa que é bastante constrangedor ver a tal Rosa de Ferro desistir dessa forma. E enquanto cura a mulher, diz pra ela não se chocar quando a conta da consulta chegar em sua casa. E assombrada pela habilidade desse cara, Christian destaca emocionada que ele é um herói, mas ele responde que ele é apenas um curandeiro clandestino com a clínica decadente e nada mais do que isso. E depois de ser curada, ela lamenta não ser a heroína perfeita que pensava ser, e Zeno diz que não existe perfeição, pois pessoas que lutam por algo se machucarão de uma forma ou de outra, e então, quando isso acontece, é trabalho dele garantir que elas não pereçam. No entanto, ele aponta que Krishna é uma heroína para certas pessoas ali, e quando a mulher percebe isso, as crianças perguntam se a heroína ainda está por ali, e isso a comove. Krishna pensava que sua mãe era apenas uma pobre vítima, mas seus olhos sempre brilhavam quando alimentava as crianças de rua, e de fato, ela era uma heroína para aquelas crianças, mesmo que fosse desajeitada, esquecida e irritável às vezes, e que apesar de suas muitas falhas, a mãe dela era a heroína de sua filha. Mais tarde, os subordinados de Zofia removem as crianças do subsolo e ela parte com Zenos antes que a guarda real chegue. E antes de partir, Krishna pergunta por que o doutor veio salvá-la, e ele diz que o fez porque ela não conseguiria pagar sua conta se tivesse ido de vala. E ao ouvir isso, a oficial cai na gargalhada, reconhecendo que essa dificuldade é uma de suas muitas falhas. A cena muda e no dia seguinte vemos que Zenos e Lily saíram dar um rolê para comprar um novo tipo de chá, e ambos estão ansiosos para experimentar a bebida. Nesse momento então temos um vislumbre do passado do nosso prota, onde anos atrás, naquelas mesmas ruas, ele era apenas mais um morador de rua entre muitos espalhados por ali, e enquanto vagava, Aston o encontrou sentado em um canto da rua e o convidou para se juntar ao seu grupo, visto que provavelmente ele não tinha nada a perder. Zenos não acreditava que alguém das favelas pudesse se tornar um aventureiro, e Aston admitiu que sim, geralmente eles não conseguem, mas argumentou que se ele tivesse vontade e talento, não importaria de onde ele viesse. Zenos mencionou que sabia um pouco de magia de cura, e o boçal riu dele em descrença, afinal, as artes de cura exigiam muito estudo, algo que um reles morador de rua jamais conseguiria. Mesmo assim, ele manteve a oferta em aberto e estendeu a mão, não obviamente para acreditar no nosso prota, mas porque precisavam de um escravo. Algum tempo depois, vemos que eles estavam em uma missão juntos quando encontraram um lobo. O guerreiro acabou sofrendo um corte no braço e Zenos rapidamente curou a ferida. Porém, depois de derrotar o inimigo, o líder do grupo decidiu que Zenos era um peso morto para a equipe. Se para uns a gratidão transborda, para outros ela é escassa. Tanto que naquele dia nosso prota acabou passando por aquela expulsão vexatória que a gente acompanha no primeiro episódio. Voltamos então ao presente e agora vemos que o bando de imbecis tem um novo membro. Enquanto se dirigem para uma masmorra, Aston resmunga que o lugar é longe demais. Ele reconhece que essa é uma chance de impressionar os 7 grandes nobres, mas sente que tudo não passa de um desperdício de energia. Um colega de equipe admite que ainda está de ressaca, enquanto o arqueiro só quer terminar o trabalho e voltar a beber, algo que o mago acha uma ótima ideia, especialmente porque os olhos da garçonete brilharam quando eles disseram que faziam parte da Fênix Dourada. Sério, manos, Zenos acha que foi expulso, mas pra mim isso tem cara de livramento, pois Deus me livre aguentar a gente tipo esses caras. Nesse momento, vemos que alguns monstros surgiram por ali e o líder desembainha sua espada e diz que é hora de coletar algumas peles para o Lord Fennel. Ele diz a Gaio para lançar um feitiço defensivo por precaução e Gaio ativa o tal do Encapsular, um feitiço de barreira que reveste o corpo com um escudo protetor. Esquivando-se do primeiro ataque do monstro, Aston está confiante de que nunca seria atingido por uma criatura tão fraca, porém, ele acaba sofrendo uma queimadura grave no braço e para piorar, ele percebe que um de seus colegas levou uma dentada
cabulosa na jugular. Aston imediatamente grita pra Andres lançar um feitiço, mas o mago tá enchendo as cuecas de medo e por conta disso não consegue fazer nada. Enquanto isso, o feitiço de escudo de Gaio parece não estar funcionando corretamente e o líder pensa que é provavelmente porque o cara tá com ressaca e sem outra alternativa, Aston ordena uma retirada, ou seja, sem o inútil dos Zenos na party, os leões ali não passam de uns gatinhos. Inclusive após a fuga, ele exige saber como sua equipe teve dificuldade contra meros monstros de nível B+, e Andres responde dizendo que ele também não fez nada que prestasse. Gaio então pergunta se a cura de Zenos era realmente falsa, e Aston insiste que era, mencionando que talvez seja a hora de contratar um curandeiro de verdade, não inútil como os Zenos. Ou seja, além de esse cara ser um arrogante, boçal e mau caráter, ele ainda é cego e burro. A cena então mudou, e pouco depois eles contrataram uma curandeira chamada Omin, e eu tenho até pena dessa cidadã. Ela obviamente deixa claro que trabalha principalmente na capital e não tem experiência em combate real, e que na verdade ela nem sequer tem certeza de porque é um grupo famoso por sempre sair ileso, como o Fênix Dourada precisa de uma curandeira mediana quanto ela, e se eles não te responderem, eu respondo. Eles saem ilesos porque o Zeno salvava o rabo dessa galera dia sim, dia também, e agora eles estão em apuros, algo que Aston inclusive concorda, pois ele menciona que eles têm os seus próprios problemas. Gaio pergunta se Yuma, o arqueiro, vai ficar bem. E o Min diz que ele sobreviverá, mas não vai voltar a se aventurar tão cedo, e o Aston toma isso como uma prova de que o sujeito não pertencia à equipe de qualquer maneira, e que perder um arqueiro não fará diferença e que sua missão continuará, pois Lord Fennel, que é um cachecol feito de pele de raposa de fogo, para o aniversário da sua filha, e ele não perderá a chance de impressionar um nobre. E com esse circo de horrores devidamente montado, o grupo entra na caverna e se por um lado sinto pena da Omin, por outro tenho a sensação de que toda desgraça para esse grupo é pouca. Dentro da caverna, o líder desembanha sua espada Humber, prometendo fatiá-los em pedaços, e assim que termina de falar, uma bola de fogo voa à direção deles e ele é forçado a desviá-la com sua espada. Vemos que as raposas haviam preparado uma emboscada pra galera e agora atacavam a toda velocidade. Aston então ordena que Gaio lance um escudo e então corre em direção a uma das bestas, iniciando a trocação. E depois de desviar de outra bola de fogo, uma chama acaba atingindo Andres no estômago, tirando de cena, e conforme a luta desenrola, vemos que esse grupo é uma fraude tão grande que nem mesmo o paspalho do Aston consegue fazer alguma coisa que preste, e ele pensa que está se sentindo como se seu corpo estivesse de repente mais pesado, mais lento e sem resposta. O Min avisa que Andres irá de vala sem uma cura adequada, enquanto Gaio entra em colapso e pergunta o que eles devem fazer agora. E bom, o cabaré já tá em chamas, então Aston sente uma pressão esmagadora se aproximando de todos os lados e ele decide fazer o que, gente? Sim, fugir com o rabo entre as pernas mais uma vez. E fora da masmorra, Aston critica Gaio por não conseguir lançar um buff novamente, mas o Min argumenta que o feitiço de escudo funcionou, pois caso contrário, o mago teria ido de caixão e vela com um golpe. O líder exige que a curandeira resolva o problema, mas ela explica que precisa adaptar o feitiço à natureza da ferida e que ela já fez o que pôde, mas Andres precisa ser levado a um hospital com círculos de cura totalmente equipados. Aston diz que não há tempo para isso e manda ela dar um jeito, mas ela insiste que nem mesmo os curandeiros de nível superior poderiam fazer algo nessas condições. Talvez somente um santo ou usuários de magia de elite. Naquele momento, Aston, o desprovido de miolos, se pergunta se seus problemas começaram no instante em que ele expulsou os Zenos, só que como sua inteligência é discreta, ou seja, ele é burro, obviamente ele ainda se recusa a acreditar que um inútil como aquele pudesse realmente ter sido bom em alguma coisa. Eis que alguns dias depois, após o aniversário da filha do Lord Fennel já ter passado, a Fênix Dourada visitou a propriedade do nobre sem a pele da raposa. Aston obviamente nem sequer foi recebido pelo próprio Lorde e em vez disso, um mordomo os encontrou, dizendo que ele se sentia um idiota por ter depositado a esperança naquela equipe de aventureiros, afinal, ele ficou envergonhado sem ter nada para dar à sua filha durante a sua festa. E Aston, que é totalmente incapaz de dar o braço a torcer, mostrou que além de burro, ele ainda é mau caráter, pois ele atribuiu o fracasso ao fato de sua party ter sido traída por um ex-companheiro de equipe chamado Zenos. Nisso ele se lembrou que havia se cuidado para não registrar nada sobre o tempo de Zenos no grupo, e obviamente não queria que um, abre aspas, rato de favela, sim, essa foi a expressão que ele utilizou, aparecesse nos registros oficiais da equipe, então deixou o assunto morrer e pediu outra chance, prometendo recrutar membros que realmente pudessem fazer o trabalho. E depois de conseguir outra oportunidade, adivinha só, galera? Sim, o burro e mau caráter tem a brilhante ideia de ir em busca de Zenos, pensando que o sujeito deve estar desesperado para se juntar a Fênix
Dourada novamente, pois por mais que ele odeie admitir, no fundo, ele sabe que foi aquele curandeiro que manteve as coisas funcionando, e se eu tenho pedido ao Kami-sama dos animes, gente, certamente seria que ele não permitisse que nosso prota ceda essa patifaria. Sem perder tempo, ele e Gaio seguem direto para as favelas, apenas para encontrar as 3 raças vivendo em paz, algo que eles nunca pensaram que veriam nessa vida. Gaio menciona que a favela é enorme e que eles não fazem nem ideia de que ele esteja realmente ali ou não, mas Aston, o burro e mau caráter, tem a brilhante ideia. Ele irá contratar as 3 líderes das facções para ajudá-lo a rastrear o nosso prota. Primeiro, ele visita a líder dos Homens Lagarto, no caso, a nossa querida Zofia, e ela é rápida em dizer que tem coisas mais importantes para fazer, como consultar o doutor. Aston se pega pensando em como ela é deslumbrante e pensa também que quando ele se tornar um nobre, ele vai adicionar ela a sua área em particular. Olha as ideias desse ceboso imundo. Ele então menciona que se chama Aston, o líder da Fênix Dourada, e que está procurando um homem chamado Zenos, e isso faz a Zofia rachar o bico com muita força, pois ela está olhando diretamente para os idiotas que expulsaram o médico de sua equipe, e só pra esfregar na cara deles, ela aponta o quão ridículo Aston se parece, e isso obviamente o irrita, e sua mão se move em direção à sua espada, mas instantaneamente os subordinados de Zofia estão prontos para atacar, enquanto ela diz a eles para sumirem dali, pois Zenos tem coisas muito melhores para se fazer do que ouvir 2 idiotas iguais a eles. Aston então ergue o tom, exigindo saber se ela sabe com quem está falando, enquanto a Zofia, brabíssima como sempre, apenas corta o cidadão com um olhar e pergunta se ele sabe com quem está falando. Aston então deixa o local e eles vão ver a líder dos lobisomens, e no momento em que a Linga descobre que eles foram os idiotas que expulsaram Zenos, ela apenas acha que seria melhor ele de vala e reencarnar como um inseto de banheiro. Aston mais uma vez tenta engrossar, mas ele é burro demais para perceber que ele é um Zé Mané, algo que Linga tenta deixar bem claro ao surgir atrás dele, mencionando que arrancar a cabeça dele seria tipo uma brincadeira para ela. E por último eles fazem uma visita à comandante Orc e de cara ela deixa claro que sabe exatamente quem eles são, e sem mais nada a dizer, Aston se vira para ir embora, mas Leo adverte, dizendo que se ela algum dia descobrir que ele relou nos Zenos, os orcs não ficarão sentados de braços cruzados, e após 3 tentativas fracassadas, Aston simplesmente não consegue entender, afinal ele é burro, como os Zenos é tão respeitado por todos os líderes das favelas. Sua incapacidade intelectual é tão grande que ele chega a pensar na hipótese de ter alguém realmente foda com esse nome e que todo mundo está confundindo, mas adivinha só? Sim, Gaio avista o próprio curandeiro caminhando pela rua ao lado de Lily e sem hesitar eles vão atrás dele. Ao se aproximarem, Aston tem a brilhante ideia de fazer um comentário sarcástico dizendo que é um milagre Zenos estar vivo, mas o nosso prota claramente não está feliz ao ver eles por ali e pergunta o que diabo eles querem. E Aston se faz de desentendido ali perguntando o que ele acha que eles querem, mas Zenos apenas diz que ele pode ter bolas, mas nenhuma de cristal, e como ele também não faz parte da gangue do Scooby-Doo, ele se vira e vai embora porque ele odeia um mistério. E percebendo que a situação está saindo do controle, Aston tenta jogar uma isca ali dizendo que Zenos deveria se sentir sortudo e tal, pois ele está recebendo a chance de voltar para a gloriosa Fênix Dourada, e Zenos imediatamente rejeita a ideia, dizendo que ele não tá afim e obrigado Kami-sama dos animes, esse momento aconteceu. Porém, ele volta atrás ao ver que Aston está sendo brutalmente insistente, e com isso ele faz uma proposta, dizendo que está disposto a acompanhá-los ocasionalmente, mas apenas se o pagamento for justo, 50 mil ien por cura, 1 milhão para ferimentos graves, e o triplo disso se precisarem de buffs ou magia defensiva, obviamente sem descontos porque ele não trabalha mais de graça. Aston obviamente se irrita gritando que ele está comendo sardinha e arrotando caviar, pois provavelmente nem tem um teto decente sobre sua cabeça nessa pocilga, mas naquele instante, um homem lagarto na rua agradece ao doutor por tratar sua perna. De repente, uma pequena multidão se reúne ao redor, onde cada pessoa mostra sua gratidão por tudo que o Zenos fez pela comunidade, e assim que o grupo dispersa, Aston dá uma última tenteada ali, alegando que veio pessoalmente conceder permissão a Zenos para se juntar à equipe novamente e que ele o acolheu quando ele precisou e toda aquela papagaiada mesquinha e desgraçada. Mas Zenos apenas balança a cabeça dizendo que é tarde demais e que ele não está afim.
Se sentindo humilhado, Aston desembainha sua espada e avança, mas antes que ele possa alcançá-lo, um tiro ecoa e vemos que Krishna o derruba, pois como oficial da lei, ela não pode simplesmente ignorar uma tentativa de crime, só que obviamente ela não está lá por justiça. Ela está lá para ver o Zenos, só que como seu senso de direção é terrível, ela acabou se perdendo no meio do caminho e por acaso o encontrou. Atordoado, Aston percebe que está diante da mais jovem vice-comandante da história dos Cavaleiros Reais e até essa mulher incrível parece próxima de Zenos. Enquanto cambaleia para se levantar, Krishna anuncia que está o prendendo por tentativa de agressão e como esse cara é além do desprezível, ele obviamente culpa Gaio por fazê-lo agir dessa forma e então foge do lugar. A cena muda e mais tarde naquela noite, já na clínica de Zenos, as líderes meio humanas se encontram com o doutor para conversar sobre os homens que encontraram. Zofia diz que teve um mau pressentimento e enviou seus homens atrás deles, mas eles perderam o rastro. Linga diz que fez o mesmo e nem mesmo os lobisomens conseguiram sentir o cheiro, enquanto Leo admite que os dois conseguiram evitar toda a rede de orcs. Como ninguém tem certeza do que Aston pode tentar seguir, há uma preocupação real de que ele recorra à guilda subterrânea, uma guilda que lida com tarefas ilegais e que é intocável até mesmo pelos meio-humanos. E essas são pessoas que fariam qualquer coisa pelo preço certo. Por outro lado, Zenos não acredita que Aston tenha grana para contratá-los, algo que Carmilla concorda, pois se ele estava perseguindo Zenos pensando que ele trabalharia de graça, obviamente é porque ele está falido. Mesmo assim, Zofia ouviu dizer que há alguém naquela guilda que aceita trabalho sob certas condições, mesmo sem pagamento em dinheiro, e eles o chamam de guia. A cena muda e mais tarde naquela noite, Lily encontra Zenos acordado e inquieto, e preocupada por ele não estar dormindo, ela oferece um chá para ajudá-la a relaxar. Depois de um gole, ele educadamente elogia o sabor como sempre faz, e isso a deixa muito feliz. Ela então se levanta e começa a fazer carinho na cabeça dele, e ele pergunta o que ela está fazendo, ao que ela responde que quando ela tem dificuldade para dormir, ele gentilmente faz cafuné nela, então ela só tá querendo retribuir. Enquanto ele expressa que por causa disso ele vai ter uma ótima noite de sono, mas alguns minutos depois quem apaga é a Lily. Zenos então coloca ela na cama para dormir e volta para sua poltroninha costumeira ali onde ele encontra Carmilla, que agora tá o esperando, tomando ali um chazinho e tal, enquanto ele não retornava. Ela pergunta se vê sua antiga equipe novamente, algo que o mantém acordado, e Zenos a provoca dizendo que ela é muito legal e preocupada com ele. Ela se faz indiferente, mas a maneira estranha como ela reage só torna ainda mais óbvio que ela realmente se importa. Zenos então expressa que, para ser honesto, ele já havia se esquecido daqueles embustes, mas quando algumas lembranças do que eles haviam feito ressurgiram, o médico se arrependeu de não tê-los espancado quando teve a chance. Carmilla perguntou como foi possível para ele aprender cura nas favelas, e ele explicou que um dia ele estava tentando reviver um cadáver. Sim, ele sabia que era feitiçaria proibida, mas ele não tinha ideia nessa época, já que ele era apenas uma criança e o seu mentor até lhe deu um tapão na cabeça por mexer com esse tipo de coisa. Carmilla expressa que não é exatamente a mesma coisa, mas quando ela estava viva, existia algo chamado feitiçaria de vida artificial, que era usada para criar golems. Zenos mencionou que isso foi há 300 anos atrás, durante a Guerra Homem-Demônio, quando o Lorde Demônio ainda existia, e segundo Carmilla, essa era uma forma perdida de magia demoníaca que usava uma pedra mágica como núcleo, misturando carbono e enxofre para criar o golem. Golems não sentiam medo nem exaustão e eram verdadeiras máquinas de guerra, então eles eram medonhos. A propósito, Zenos estava curioso sobre o que ela fazia há 300 anos, mas ela admitiu que havia esquecido, afinal aquilo já fazia muito tempo, e Zenos entendeu que ela só não queria falar sobre si. De repente, os dois ouviram e sentiram um estrondo massivo vindo das favelas, e Carmilla voou para o céu para ter uma visão melhor do que estava rolando, e não pôde acreditar no que ela viu, pois adivinhe só se não era uma cacetada de um golem causando muito estrago na favela. Temos então um breve flashback, e vamos agora para a guilda subterrânea. Sim, aquele lugar onde a galera é barra pesada e pega aqueles trampos nada corretos. Nesse momento conhecemos o tal do guia, aquele cara que fornece serviços não apenas por dinheiro, porém ele não nos conta o que ele pedirá em troca nesse momento. Ele está falando com um certo alguém que vocês devem imaginar quem seja, que está contratando para se vingar no lugar dele, de uma pessoa e de seus associados.
O guia, sempre curioso, questiona o motivo da pessoa querer a vingança, mencionando que enquanto outros membros da guilda subterrânea valorizam apenas o dinheiro, ele, por sua vez, dá muito interesse ao que está motivando o que lhe é pedido. Inicialmente, o homem hesita, recusando-se a explicar suas motivações, contudo, ao ver que o guia começou a se afastar, ele acaba cedendo, percebendo que o acordo não prosseguirá sem respostas. O que lhe revela é menos um plano de justiça e mais uma tentativa desesperada e egoísta de descarregar suas frustrações em outra pessoa, e o guia gargalha, achando divertido o quão pateticamente egocêntrico esse cidadão é, mas ainda assim ele concorda em ajudar, pois ele tem trabalhado em uma pedra mágica há algum tempo e essa pode ser a oportunidade perfeita para colocá-la para funcionar. Voltamos então ao presente, onde aquele golem está esbagaçando com a favela, deixando a população em pânico, enquanto as pessoas fogem para salvar suas vidas. Incapaz de conter sua curiosidade, Carmilla surge ao lado de Zenos, questionando como uma relíquia tão antiga poderia estar causando tanto estrago por ali, enquanto Zenos apenas pergunta por Lily e Carmilla explica que ela está dormindo. Nesse instante, as 3 líderes das facções chegam, pois ouviram o caos que estava rolando. Vemos que, embora tenham escapado ilesos, muitos dos lobisomens de Ling estão feridos e incapazes de se mover, e além deles, quase metade dos orcs de Leo está gravemente ferida. Nosso prota lhes informa que o que estão enfrentando é possivelmente uma forma de vida antiga da superfície, e o ponto em questão é, de onde veio essa geringonça? Leo não tem certeza, mas um de seus orcs diz ter visto o monstro sair de dentro da favela, e Zenos imediatamente liga os pauzinhos e chega à conclusão óbvia de que a guilda subterrânea está ligada a isso até o pescoço. Nisso ele ordena às 3 líderes que reúnam os feridos em um só local para que ele possa realizar um processo massivo de cura, prometendo que o responsável por isso vai pagar e não vai ser barato. Em outro lugar, posicionado atrás das linhas de frente e observando através de um monóculo, o guia acompanha o desenrolar da bagunça e ele percebe que o golem é tão destrutivo quanto esperava, embora talvez um pouco lento, pensando que ainda há espaço para melhorar, mas que ao menos é suficiente para esse trampo. Ele se questiona sobre como Zenos reagirá quando aqueles que o admiram começarem a ir de vala, afinal, esse é apenas o primeiro ato e o guia não poderia estar mais animado para ver como isso vai se desenrolar. De volta ao caos, todos que ainda possuem 2 pernas correm para ajudar os feridos e graças à aliança entre as 3 gangues rivais, todos em estado crítico são levados a um ponto central, onde nosso prota consegue conjurar a cura superior e recuperá-los de uma só vez. Feito isso, ele ordena que todos os curados evacuem imediatamente, enquanto Carmilla levanta uma sobrancelha, questionando por que ele está de mau humor, enquanto ele resmunga que não é exatamente ideal ser acordado no meio da noite para salvar centenas de vidas sem ganhar um tostão para isso, mas uma coisa é certa. Ele deixa claro que seu trabalho não vai ser de graça, pois a derrota do desgraçado que está fazendo isso será o seu pagamento. Assim não muda a perspectiva e vemos que o guia continua observando e demonstra estar surpreso, pois Zenos, segundo ele, pode ser ainda mais habilidoso que alguém da elite, mas ainda assim ele questiona qual o sentido de curar todas aquelas pessoas, se no frigir os ovos o golem ainda está de boaça vagando por ali, declarando na sequência que ele reconhece que o curandeiro venceu o primeiro ato e agora é a hora de se preparar para o segundo. Por enquanto, sem mais feridos para tratar e com o golem fazendo uma breve pausa, os defensores têm um momento para respirar, especialmente Zenos, que parece estar exausto e preferia estar mimindo. Porém, como o monstro ainda está vagando por ali, isso significa que a treta ainda não tem hora para acabar, Zenos gostando disso ou não. A Espectro lembra de que não há a menor chance de o golem simplesmente desistir, pois essas coisas seguem as ordens de seus mestres até que o trabalho esteja concluído, e com base em como ele está se movendo, ela aposta que o comando foi algo como detone o bairro até não restar mais nada, e Zenos, ao ouvir isso, apenas demonstra estar exausto e sobrecarregado. Enquanto isso, Carmilla pondera como alguém sequer conseguiu colocar as mãos em uma pedra mágica de alta pureza, o tipo usado como núcleo de um golem, pois pelo que se sabe, essas pedras só existiam no continente sul, nas ruínas do castelo do Lorde Demônio, além do fato de que todas essas pedras foram supostamente utilizadas durante a guerra entre humanos e demônios, e o conhecimento para criar esse tipo de magia se perdeu há eras. Zenos diz que não quer mais trabalhar na base do IC, pois ele está cansado demais e quer resolver essa parada de uma vez por todas, se levantando então para ir atrás do inimigo. Zofia, Ling e Leo se oferecem para lutar ao seu lado, pois é o lar delas que está sendo destruído. Carmilla então explica que para capotarem o Corsa do Golem, eles terão que destruir a pedra mágica escondida em algum lugar dentro de seu corpo, pois esse é como se fosse o coração do monstro, dizendo que se não fizerem isso, ele irá se regenerar. Zenos apenas dá um suspiro, pois isso significa que eles não poderão tentar de alguma forma capturar a pedra e vendê-la, mas enfim,
A vida tem dessas, não dá pra ganhar todas. Ele então diz aos outros para iniciarem o ataque, enquanto ele ficará na retaguarda fornecendo suporte. Elas então avançam, e com isso elas recebem buffs aumentando velocidade, força e impacto, e com isso seus ataques se tornam muito mais rápidos e precisos. Durante a trocação, o Golem leva um golpe, mas se recupera quase que instantaneamente e revida o golpe em Linga, fazendo-a sair voando por ali. Porém, vemos que ela está bem graças aos poderosos feitiços de reforço do nosso prota. Falando em Zenos, agora é sua vez de agir, pensando que faz muito tempo que ele não participa de uma treta como essa, então ele precisa se concentrar em duas coisas importantes. A primeira delas é que quanto mais longe ele estiver, menos eficazes serão seus feitiços, e então ele precisa manter uma certa distância para manter sua potência. Segundo, embora a cura, defesa e buffs possam parecer semelhantes, cada um se ativa de maneira diferente, então ele não pode simplesmente lançá-los todos de uma só vez. Zenos tem que proteger seus aliados até que eles estejam prontos para atacar, depois aumentar suas habilidades e só então curar quaisquer ferimentos que possam ter sofrido no processo. Quando o Golem regenera mais uma vez após sofrer dano, Zenos observa e acha que sabe o que fazer, porque ele percebeu que leva algum tempo até o monstro recuperar quaisquer partes do corpo perdidas, então ele diz a seus companheiros de equipe para atacarem suas pernas, e elas o fazem, e nisso a criatura começa a desabar. Mas assim que ela está caindo, Zofia nota uma criança parada diretamente abaixo, prestes a ser esmagada. Zenos corre em direção à menina, mas não tem como salvá-la. Só que de alguma forma, o Golem ajusta sua queda o suficiente para que evite de atingi-la, poupando dessa forma a garotinha. Vendo isso de longe, o guia admite que esse inimigo é cheio de surpresas e declara que Zenos venceu o segundo ato também. Mas o que vem a seguir é o início do terceiro e o mais importante, pois é nele que reside o desfecho dessa treta e uma suposta última decisão espera pelo nosso prota. De volta aos heróis, Carmilla menciona que os golems só devem seguir os comandos simples e não deveriam ser capazes de fazer o que ele acabou de fazer, e Zenos suspeita que alguém usou uma pedra mágica imperfeita nele, especialmente porque o curandeiro acabou de escanear os restos do golem e descobriu que o porcaria do Aston está dentro dele. Temos então mais um flashback onde esse desgraçado tinha ido ver o guia para buscar sua vingança, custe o que custasse, e na sequência o guia nos narra que provavelmente Zenos percebeu que Aston está lá dentro, pois segundo ele, a melhor maneira de dar a vida a uma pedra mágica imperfeita é combiná-la com um ser humano vivo, e a fusão entre a pedra e uma pessoa cria um novo tipo de núcleo. Porém, contudo e entretanto, essa fusão é passível de erros, pois os humanos com suas emoções complexas são difíceis em essência de controlar, então para chegar o mais próximo possível do sucesso, é necessário envolver alguém que esteja com rancor e ódio até o talo, pois dessa forma ele não iria recuar. E isso leva a situação ao ponto que o guia estava ansioso para atingir, pois ele quer ver como o Zenos seguirá com essa luta, pois é fato que destruir uma simples pedra gigantesca pode ter um peso, mas destruir uma pedra com um ex-companheiro de grupo lá dentro e que pode até não parecer, mas é um ser humano, é outra. E segundo o guia, se tombar um, tombou os dois. Zenos respira fundo e diz às garotas para recuarem porque ele tem que lidar com isso sozinho agora. Elas protestam, dizendo que um curandeiro como ele não pode ficar na linha de frente sozinho, e ele concorda que essa seria a decisão inteligente, especialmente porque evitar a linha de frente era a sétima lição que o seu mentor sempre lhe ensinava, visto que se você estiver muito ocupado lutando, perde o foco em apoiar seus aliados. Mas considerando a situação atual, ele decide que é algo que ele precisa resolver sozinho. E assim como as líderes, Carmilla também percebe que já está quase amanhecendo e decide voltar para casa também, porque ela não é muito fã do sol e tal. Ainda assim, ela promete deixar quando o nosso prota retornar, enquanto Zenos brinca dizendo que ela simplesmente deixará a tarefa de fazer o chá pra Lily, e a Spectre admite que ele foi mais esperto do que ela. Agora sozinho, enfrentando seu rival, Zenos se lembra de quando Aston veio até aquele lugar e que foi ali onde tudo começou, mas deixando isso de lado, foi chocante ver alguém tão egoísta quanto ele salvar uma criança. Zenos uma vez ouviu de Gaio dizer que a razão pela qual Aston ansiava por dinheiro e poder era porque sua irmã mais nova havia ido de base sem poder pagar um tratamento. E roteirista, não vem tentar humanizar esse cara, me deixa odiar ele em paz, hein? Zenos então diz que talvez aquela criança o tenha lembrado dela e que no final das contas ainda pode haver um traço de humanidade naquele golem. Nosso prota menciona que ele sempre se questionou como Aston sabia naquela época que ele não tinha um local para voltar.
mas hoje ele reconhece que é porque Aston também não tinha. Então no final eles não eram tão diferentes quanto ele pensava, porém nada disso importa agora. Esquivando-se do golpe do Golem, Zenos usa seu bisturi mágico para cortar os braços da criatura e atingir seu peito, perfurando fundo o suficiente para abrir um buraco em seu núcleo. Com isso, Aston fica totalmente exposto e Zenos não se alegra com isso, mas pelo menos essa será a última vez que eles terão que se enfrentar. Sem hesitar, o curandeiro abre o peito do homem com seu bisturi e declara que é hora da aventura deles terminar. O guia, observando atentamente, fica surpreso ao ver que Zenos matou seu ex-colega com muito menos hesitação do que o esperado, e eu duvido realmente disso. Ele ainda vai salvar Aston, só cuide, gente. O guia continua refletindo e pensa que, dado o aparente abuso que ele sofreu nas mãos daquele lunático, talvez não tenha sido uma decisão irracional por parte dele. De qualquer forma, ele reconhece que o jogo acabou e que não foi tão emocionante quanto ele esperava. Ainda assim, o guia continua olhando pelo telescópio e percebe que a história ainda não acabou, e isso estava tão óbvio que chegava a gritar. Em vez de apenas ferir o seu antigo aliado, Zenos o está curando a cada golpe, cortando as partes fundidas com a pedra mágica e curando o que resta, pois ele sabe que se cortar muito fundo, Aston vai de base. Porém, se ele existar por um tempo, a pedra mágica se fundirá novamente com o corpo recém-curado. Admirado, o guia observa que o curandeiro ainda mantém tanto foco e precisão, mesmo depois de salvar tantas pessoas no meio de uma batalha brutal, e Zenos, por sua vez, sabe que o mundo provavelmente seria um lugar melhor sem esse cara, e eu concordo com isso. Mas como ele fez a escolha de deixá-lo viver, o mínimo que o bastardo pode fazer é pagar a conta do tratamento, especialmente porque agora Zenos está quebrado. Aston então pergunta por que foi poupado, e o curandeiro lhe dá algumas razões. A primeira delas, antes de ele ir de base, ele precisa revelar quem está por trás disso tudo. Segundo e não menos importante, apesar de ser um lixo humano absoluto, ele fez algumas coisas que acabaram beneficiando a vida de Zenos, mencionando que ele o tirou das favelas e lhe deu até uma compensação, mesmo que por arrogância e tal, e que aquela compensação aparentemente tão lixosa foi justamente o recurso que ele teve para salvar Lily e iniciar sua clínica clandestina. Porém, a maior de todas as razões é o fato de que ele é um curandeiro e sua missão é salvar vidas, não as tirar. Com isso, ele crava seu bisturi no peito do Golem, atingindo o núcleo mágico, e instantaneamente um raio de luz ofuscante sai do corpo da criatura, e após ser salvo, Aston, visivelmente envergonhado, admite que Zenos é um cara incrível, pois mesmo depois de tudo isso, ele ainda escolheu deixá-lo viver. Nisso ele pergunta se essa é a sua vingança, mas Zenos responde que nunca pensou tão longe, porque ele apenas agiu por instinto. Com isso, Aston reflete sobre uma vida gasta usando os outros e finalmente reconhece toda a maldade que causou. E curvando a cabeça, ele implora o perdão de Zenos, não que ele acredite que isso vai mudar alguma coisa. Zenos lhe diz para parar com essa história triste, porque agora que ele está curado, é hora de enfrentar as consequências de suas próprias ações. E com isso, Zenos amplifica a força de seu braço e declara mais uma razão por trás de tudo isso para poupar esse cara. Ele não se sentiria bem em socar alguém inconsciente. E dito isso, Zenos afofa o rosto do cidadão com louvor, pois o que Zenos viveu na mão desse maluco não foi pouca coisa, e um pedido de desculpas mequetrefe não iria bastar. E após a sova, Aston acaba peladão na sarjeta e é acordado por Krishna, que relata que é a segunda vez que ela vem aos bairros pobres com relatos de ataques de monstros, e também é a segunda vez que ela se esbarra com esse cara. Deixando-se de lado, Zenos explicou tudo a ela e que um verdadeiro milagre aconteceu por ali, que ninguém tenha ido de vala em um cataclisma tão grande como o que rolou por ali, e que isso só deixará ele ainda mais em dívida com os Zenos, provavelmente pelo resto de sua vida. Ainda assim, apesar do final feliz, Aston está preso por tentativa de agressão, fuga de prisão, falso testemunho, vingança e danos à propriedade pessoal, além do fato da indecência pública por motivos óbvios. Krishna então entrega uma mensagem de Zenos, a qual diz que pegou a espada dele enquanto ele estava apagado. Como é um item de primeira de um labirinto subterrâneo, então ela vai render para ele uns trocados para cobrir pelo menos um pouco dos estragos que ele causou. E como foi ele quem a tinha encontrado lá atrás, nada mais justo do que ele devolver. Aston lamenta que não há mais nada a perder nesse momento, mas Krishna menciona mais uma coisa, mencionando que ele deu uma irônica moeda de ouro a Aston, dizendo que essa é para cortar em relações de uma vez por todas e que nunca mais ele quer ter nada a ver com esse cara. E o cidadão ali, totalmente esfarelado e sem ter mais nada para perder, começa a chorar. A cena muda e vemos que Zenos está com as líderes e ele apenas diz que está cansado pra cacete.
noite. As garotas se oferecem para ajudá-lo, mas ele insiste que elas cuidem de si mesmas porque também deve estar só o bagaço. Mesmo assim, elas insistem em carregá-lo, pois ele é sempre quem cuida delas, então é hora de retribuírem o favor. A cena muda mais uma vez e em algum lugar no meio de tudo isso, o guia decide desaparecer por um tempo, mencionando que em algum momento Zenos cruzará seu caminho novamente e quando esse momento chegar, eles vão brincar mais uma vez. Quando Zenos finalmente volta para casa, Carmilla o provoca, dizendo que esperava que ele tivesse ido de base para que ela pudesse ter alguns dias de paz sem ele por ali. Mas Lilia entrega, dizendo que na real ela estava exalando preocupação, voando para todos os cantos. Quanto a Elfa, ela diz que ela nunca duvidou nem por um segundo, mencionando que até preparou seu chá, esperando calmamente o retorno de seu mestre, pois ela sabia que ele voltaria. Nisso o episódio acaba e agora nos resta aguardar uma semaninha para vermos como a aventura de Zenos e suas amigas irá prosseguir. E você, quer continuar acompanhando esse anime aqui no canal? Então deixe o seu comentário dizendo que você quer a continuação, mete o dedão no like no hype para fortalecer esse vídeo e se inscreve, ativa o sininho para fortalecer o canal.